Definidos os confrontos de Copa do Brasil e Copa Libertadores. Quem saiu melhor? Quem deu mais sorte? Já é possível apontar os favoritos? Agora, aqui no canal do Fala Pedroso, você vai saber tudo sobre as Copas que tiveram suas primeiras definições de chaves e nessa segunda-feira a gente já pode sim apontar alguns favoritos e vocês devem saber quem são. Antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, dê o seu like, é importante para a gente crescer cada vez mais. E se inscreva, por favor, se inscreva. Eu tô com o objetivo de chegar a 1000 inscritos até o final desse mês. Tá difícil, mas quem sabe? Quem sabe com a sua ajuda. Comenta também o vídeo e compartilhe com os seus amigos. Bora lá então falar dos sorteios da Copa do Brasil e da Copa Libertadores para a gente apontar já os favoritos. Na minha opinião, já tem um favorito na Libertadores, pelo menos um, que pegou uma chave bem tranquila das oitavas em diante. Na Copa do Brasil vai ter sorteio ainda das outras fases, mas a gente já pode também definir quem tem um momento melhor para pelo menos essas oitavas de finais. Então bora lá. Primeiro falar da Libertadores. Os confrontos Atlético Nacional e São Paulo, Botafogo e LDU, Libertad e River Plate, Universitário do Peru e Palmeiras. Isso de um lado da chave. Do outro lado da chave, o Fortaleza pega o Vélez Sarsfield. O Peñarol encara o Racing, Cerro Porteño e Estudiantes, Flamengo e Inter. Aqui, cara, a gente já pode definir que o lado do Flamengo tá bem encaminhado para uma final do Mengão. Por que eu falo isso? Porque logo de cara o Flamengo vai encarar o adversário mais difícil, mais forte desse lado da chave, que é o Internacional. O Flamengo não fez uma primeira fase primorosa, uma grande primeira fase. Só que o Flamengo é de fato o melhor time do Brasil, talvez o melhor time da América. 11 no papel, né? 11, do 1 ao 11. Eu acho o elenco do Palmeiras mais forte que o do Flamengo, mas do 1 ao 11 o time do Flamengo é muito forte. Se tiver todo mundo inteiro, então nem se fala. E é esse um detalhe importante. A gente precisa saber como vai ser o Flamengo pós-Mundial de Clubes, né? Eu sempre falo desde o início do ano que essa temporada vai ser definida antes e depois do Mundial de Clubes. Quem sair vivo do Mundial de Clubes, quem fizer uma boa campanha, vai com uma moral gigante para o resto da temporada. E eu acho que o Flamengo vai fazer um papel legal, um papel honesto no Mundial de Clubes. E o Flamengo tem um lado de chave bem sossegado mesmo na Libertadores. Desse lado do Flamengo, o Flamengo é muito forte contra times nacionais, isso é um fato. Tradicionalmente o Flamengo se dá melhor contra times brasileiros. E logo de cara vai pegar um Internacional que, mesmo classificando em primeiro do grupo, não é um Internacional do ano passado. O Roger Machado vive uma fase bem ruim no comando do Inter, de certa forma até pressionado. O Inter, que nesse momento é o 14º do Campeonato Brasileiro, tem só 11 pontos, só 2 vitórias no campeonato até agora, e vai encarar um Flamengo que vem embalado, que é líder e que chega com pompa de quem vai brigar por tudo nessa temporada. E é fato que o Flamengo vai brigar por tudo. E desse lado da chave, ó, o chaveamento. Quem passar de Flamengo e Inter pega Cerro Porteño ou Estudiantes. O Flamengo é mais time que os dois. Lá em cima, Fortaleza e Vélez, Peñarol e Racing. Uma projeção. Uma projeção otimista para o Fortaleza. Nem acho que o Fortaleza passe, mas otimista. O Fortaleza vai ter bastante reforços nessa pausa, nesse meio de ano. Mas vamos colocar aí. Passando Fortaleza, Peñarol ou Racing? Para mim passa Racing. E aí o Fortaleza encara o Racing e o Racing é o favorito para mim nesse quadrante. O quadrante do Flamengo, semifinalista para mim, Racing e Flamengo. O Flamengo com um amplo favoritismo para chegar à final, tá com um caminho bem traçado, bem trilhado para chegar à final. Do outro lado da chave, aí que o bicho pega um pouco para os times brasileiros. O Palmeiras de novo teve sorte no sorteio, pegou o Universitário do Peru, talvez o mais fraco dessa Libertadores até aqui é esse Universitário do Peru.
o Palmeiras deve passar com certa tranquilidade e encarar o River, muito provavelmente. E aí é a pedreira. O Palmeiras encara River ou Libertad, muito provavelmente o River Plate, que já vem mordido de um campeonato argentino em que foi eliminado pelo Platense, que acabou sendo campeão da Apertura. E, cara, de verdade, esse River vai vir forte, porque normalmente os argentinos apostam a temporada a partir do segundo semestre. Guardam mais dinheiro para contratações de meio de ano para a segunda fase do campeonato da Libertadores. Então, muito provavelmente o River vai se reforçar e vai vir forte também. E resta saber como o Palmeiras vai sair desse Mundial de Clubes. Esses últimos jogos do Palmeiras, até a última atuação contra o Cruzeiro, não foi uma atuação assim tão boa. Foi derrotado pelo Cruzeiro, que é um bom time do Cruzeiro. O Léo Jardim me surpreendendo. Achei que ia flopar, mas está indo bem. E, e o Palmeiras precisa chegar desse Mundial, que também acho que vai fazer um bom papel. Também acho que vai fazer um papel bem honesto. Apesar do peso que tem o Mundial de Clubes para o Palmeiras, acho que o Palmeiras vai ser o brasileiro que vai mais longe. E já digo, não europeu que vai mais longe, na minha opinião, será o Palmeiras nesse Mundial de Clubes. Mas mesmo assim tem um River que é uma pedreira. No quadrante de cima, São Paulo e América Atlético Nacional. São Paulo é mais time que o Atlético Nacional. Por toda a dificuldade que passa na temporada, se o São Paulo preparar Oscar e Lucas para essa fase da temporada, para esse momento de decisão no Libertadores, o São Paulo passa. E aí o São Paulo pega Botafogo e LDU. Para mim o Botafogo é mais forte que a LDU. Mesmo a LDU tendo feito boa campanha, para mim o Botafogo passa. E aí teremos uma revanche do que foi a semifinal do ano passado, né? Botafogo e São Paulo, que semifinal ou quartas, eu não me recordo. Mas foi um mata-mata importante que o São Paulo quase eliminou o Botafogo, que acabou campeão da Libertadores. O Lucas errou um pênalti no tempo normal, o São Paulo foi eliminado nos pênaltis dentro do Morumbi e é a chance de uma revanche entre Botafogo e São Paulo em busca da glória eterna. Desse quadrante aqui, para mim, sai o São Paulo como semifinalista, teremos Palmeiras e São Paulo novamente se encontrando em Libertadores. Talvez o confronto entre brasileiros de maior peso na Libertadores. Não que o Flamengo não seja pesado, o Grêmio não seja pesado, o Santos não seja pesado em Libertadores, eu não estou falando isso. Só que tradicionalmente São Paulo e Palmeiras se cruzam em matas-matas de Libertadores, isso desde lá de trás. E mais uma vez, creio e prevejo uma semifinal entre Palmeiras e São Paulo desse lado da chave. E aí é clássico, e aí o São Paulo sempre engrossa o caldo para o Palmeiras. Nos últimos anos o São Paulo eliminou o Palmeiras de Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras de Copa do Brasil, se eu não me engano, duas vezes. Quase eliminou o Palmeiras em uma Libertadores, aquele lance do Pablo, que até hoje o torcedor São Paulino se enjoa de ver aquele lance. Enjoar, eu digo de passar mal mesmo. Que era a chance do São Paulo eliminar o Palmeiras de uma das Libertadores que o Palmeiras venceu. E é inegável. Independente do lado da chave, são Palmeiras e Flamengo são os favoritos para uma final de Libertadores, que esse ano vai ser em Lima, no Peru. E tem boas recordações para o time do Flamengo, né? O Flamengo ganhou a Libertadores de 2019 lá em Lima contra o River Plate, o início dessa ótima fase, desse ótimo momento que o Flamengo vive, começou em Lima, no Peru, em 2019, com o Felipe Luiz como jogador, e pode ter o Felipe Luiz como técnico, conquistando a glória eterna. E a espanholização do Campeonato Brasileiro, que eu sempre já debati aqui no canal, isso vale para a América do Sul? Primeiro que eu não acho que tem espanholização aqui no futebol brasileiro. Segundo que muito menos na América do Sul, né? O que a gente tem de fato é que Flamengo e Palmeiras têm elencos melhores. Só que isso não quer dizer que é segurança de vitória, que a classificação é certa, que eles vão chegar na final. Não. O jogo é jogado, lambaria é pescado, e ainda mais quando tem confronto entre brasileiros e clássicos pelo caminho, a chance de acontecer algum deslize é enorme. O que eu tenho de certeza, o Flamengo vai ser o finalista desse lado da chave. O lado do Palmeiras para mim é um pouco mais complicado. E o Palmeiras, que eu coloco como principal time da América do Sul, principal elenco da América do Sul, vai ter que pelear mais do que o Flamengo
em busca do Tetra. Eu acho que dessa Libertadores o Tetra sai. Seja com o São Paulo, seja com o Palmeiras ou seja com o Flamengo. Um brasileiro vai ser tetracampeão pela primeira vez em 2025 e o Peru vai ficar pequeno, hein, galera? O Peru vai ficar pequeno para uma final brasileira, que eu acho que é o que vai acontecer. Não vejo nenhum outro sul-americano chegando. Por mais que a Comebol possa tentar fazer algum tipo de força, não vejo nenhum outro estrangeiro chegando. De novo, teremos finais com brasileiros. Já na Copa do Brasil, primeiro, o tipo de chaveamento é diferente, né? Na Copa do Brasil, o chaveamento ele é definido por sorteios até a partir da próxima fase já, né? Sorteio nas quartas, eu acho que ainda as quartas semifinal já vem previamente chaveado. Então, quem passar dessas oitavas de finais vai ter um sorteio para definir o confronto e aí todo mundo no mesmo pote, pode acontecer qualquer confronto, qualquer jogo. E a Copa do Brasil já reservou um derby logo de cara, logo nas oitavas. Palmeiras e Corinthians é uma das oitavas de finais da Copa do Brasil. O São Paulo encara o Atlético Paranaense. Quem eu falar em segundo aqui vai definir em casa, tá? Então São Paulo e Atlético Paranaense, final, o jogo da volta no Paraná. Flamengo e Atlético Mineiro, jogo da volta em Minas, confronto difícil para o Mengão. Bahia e Retrô, jogo da volta em Recife. Internacional e Fluminense, também um duelo bem interessante, jogo da volta no Maracanã. Cruzeiro e CRB, jogo da volta em Alagoas. Cruzeiro com amplo favoritismo. CSA e Vasco, jogo da volta em São Januário. Eu só coloco o Vasco favorito para esse confronto porque a volta é em São Januário. Porque se a volta fosse em Alagoas, eu acho que o Vasco ficaria pelo caminho. E eu nem garanto isso aí ainda, o Vasco passando. Mas por jogar o segundo jogo em São Januário, no Rio de Janeiro, pode ser um benefício muito grande. Botafogo e Red Bull Bragantino, jogo da volta em Bragança, também um jogo bem legal. E aí o derby, o jogo mais importante dessas oitavas de finais da Copa do Brasil, é claro que é Corinthians e Palmeiras, o jogo da volta no Allianz Parque. Vamos aos prognósticos. O São Paulo é amplamente favorito contra o Atlético Paranaense. O Atlético tem força, tem o estádio, tem o gramado sintético, mas não está encaixando em 2025. Passa por um momento bem difícil. O Odair Helman já chegou dando patada lá em Curitiba, botando a galera no lugar, botando o pezinho no chão de todo mundo. E a fala dele é bem legal. A gente não adianta ter uma mansão se a gente não tem condição de bancar essa mansão. Não adianta a gente se vangloriar de ter uma baita estrutura, de ser uma das melhores estruturas do Brasil, se dentro de campo isso não está dando certo. E eu achei fantástica essa fala dele. É bem a realidade mesmo. Flamengo e Atlético Mineiro, um dos grandes clássicos regionais do futebol brasileiro, um dos grandes clássicos interestaduais, melhor dizendo, do futebol brasileiro. É um jogo de muita história, de muita tradição e que em Copa do Brasil recentemente de muita polêmica também. E a gente pode lembrar de alguns jogos em que o Atlético, Copa do Brasil de 2014, o Atlético foi campeão goleando o Flamengo na semifinal. E o Flamengo foi campeão em cima do Atlético Mineiro no ano passado. Então, dentro da Copa do Brasil, esse duelo é assim, de estremecer tudo. Sem contar no histórico, que tem toda aquela polêmica do Campeonato Brasileiro do Wright lá nos anos 80. O bicho vai pegar. Flamengo e Atlético Mineiro nunca é um jogo tranquilo, ainda mais em mata-mata. Bahia e Retrô, o Bahia é amplamente favorito e é interessante ver como o Bahia vai se comportar nessa segunda parte da temporada. Vai abrir mão da Copa Sul-Americana, que para mim é um caminho muito fácil para o Bahia chegar a um título nesse ano. Vai optar pela Copa do Brasil como prioridade, já que tem um confronto de oitavas teoricamente mais fácil. O Retrô eliminou o Fortaleza jogando no Castelão, mas ainda é o Retrô, é um time de Série C. Que o Retrô que vai se reforçar. Você que é de Presidente Prudente e é inscrito aqui, o Retrô está contratando o Luquinha. Ele mesmo, de Álvares Machado pro mundo. E o Bahia vai encarar o Retrô
Bahia é muito favorito, deve passar. Inter e Fluminense, eu fiz o diagnóstico, o prognóstico de Flamengo e Inter na Libertadores, e a única diferença é que do lado oposto não é o Flamengo, mas é um Fluminense que vem embalado, que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, nesse momento, ele é quinto do Campeonato Brasileiro, tem 20 pontos. Ele está a 4 pontos atrás do Flamengo, que é o líder. Ele é o primeiro fora do G4, mas a gente pode dizer que ele é um nem-nem. Ele não é nem aquele que está brigando por título, mas também não é nem aquele que está sendo ameaçado muito para ficar fora de um G6 de Brasileirão. E o Renato Gaúcho, por mais que seja um jogo pouco vistoso, por mais que seja um técnico que eu não goste nem um pouco assim da forma que ele joga, uma coisa é fato. Ele faz ter o grupo na mão e ele faz esses caras jogarem do jeito que ele quer. Não tem frescura, não tem muito conceito, mas joga e dá resultado. E aí é esperar para ver esse confronto, esperar também como o Fluminense volta do Mundial de Clubes. Lembrar que o Fluminense vai para lá, talvez como o pior time sul-americano desse Mundial. E a chance de ser uma porrada lá, tomar uma pancada lá e voltar bem desestimulado do Mundial é enorme. Então, olho nesse Fluminense pós-Mundial. Se o jogo fosse segunda-feira, que vem, quarta-feira agora, pô, Fluminense favoritaço. Agora a gente precisa ver como vai voltar, como vai se reforçar, como vai se mexer no mercado para essas oitavas que acontece na última semana de junho e na primeira semana de julho, as duas datas reservadas para a Copa do Brasil. Cruzeiro e CRB, aqui não tem muito o que falar, o Cruzeiro é muito favorito, vive uma grande fase, só vai ter Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem elenco para brigar pelas duas e encaixou. O Leonardo Jardim, para mim, era uma incógnita, fez um início de trabalho bem ruim, só que aos poucos foi conseguindo construir um Cruzeiro muito forte. Um Cruzeiro que tem no Caio Jorge sua principal força ofensiva, o Lucas Silva como seu principal organizador e um time que é muito vertical. O Leonardo Jardim conseguiu implantar esse tipo de característica nesse time. Então o Cruzeiro é muito favorito, seria uma zebra gigantesca, talvez a maior zebra dessa fase seria a eliminação do Cruzeiro pro CRB. CSA e Vasco, já fiz rapidinho, mas só para repetir, o Vasco só tem favoritismo, na minha opinião, por conta do jogo em São Januário. O CSA eliminou o Grêmio. Eliminou o Grêmio e o segundo jogo foi na Arena Grêmio. Teve polêmica de arbitragem? Teve. Mas o CSA eliminou o Grêmio. E não é um time ruim. De longe de ser um time ruim. Eu acompanho o CSA assim. Gosto de acompanhar pelo menos os resultados. É difícil de ver jogo, mas acompanho os resultados bastante desde o ano passado. Porque tinha o Eduardo Biazos, que jogou aqui no Grêmio Prudente, estava jogando no CSA até o ano passado, então acompanhava bastante resultados para saber como o Biazos estava, que é um cara que tem uma admiração muito grande e que sempre foi muito parceiro comigo, sempre foi muito gente boa comigo e acompanha a carreira dele, assim como a do Rodrigo no Fortaleza, como o do Luquinha que está indo pro Retrô, enfim. Então acompanhava bastante o CSA. O CSA no passado teve algumas escolhas erradas, principalmente na formatação da comissão técnica no início do ano, só que aos poucos foi conseguindo se ajeitar, se acertar, e com o Bebeto Moraes, o treinador, eu acho que nem é mais não é o Bebeto o técnico do CSA, pô, tô moscando. Eu vou pegar o técnico do CSA aqui pra vocês, eu esqueci o nome dele. É ele mesmo. Não, pô. É esse aqui, é essa matéria? Não. É o Bebeto Moraes mesmo. É ele que é o técnico, segundo o Gol. Ele que é o técnico do CSA. Jogou fechadinho, bonitinho contra o Grêmio e conseguiu a classificação para as oitavas da Copa do Brasil. Deixa eu só confirmar aqui.
Não vai ter. Aqui, ó, não é, cara. Eu tô falando que não é o Bebeto, é o Igor Magalhães, ele mesmo, que teve no volta no Vila Nova antes de assumir o CSA no final do ano passado. É isso, cara. Agora sim, clareou tudo. O Igor Magalhães chegou no ano passado na Série C, um momento complicadíssimo do CSA, tava brigando embaixo, acertou o time, quase subiu para a Série B, em determinado momento até tinha chances claríssimas de subir para a Série B, não conseguiu. E aí o, ele manteve para essa temporada à frente do CSA e aí conseguiu fazer com que o time jogasse melhor, com que o time se encaixasse ali com as peças que tem. Tem bons nomes o CSA, não é nenhum time ruim, time base aqui do CSA. Vamos pegar aqui alguns nomes interessantes. O Gabriel Félix, goleiro, é bom goleiro. Felipe Albuquerque é bom lateral. O Vidal é bom jogador. Gustavo Nicola, ótimo jogador. Irmão do MC Daniel, hein? Bom jogador. Conheço do São José aqui, do interior de São Paulo. Gabriel Vieira é bom jogador. Camacho, aquele aí, Santos, Corinthians, é bom jogador. Aí na frente tem o Thiago Marques, Guilherme Cachoeira, Igor Bahia, Robinho. Pode dar trabalho pro Vasco, tá? Fiz toda essa volta para falar que pode dar trabalho pro Vasco e deve eliminar o Vasco. Red Bull Bragantino e Botafogo, para mim um jogo mais 50-50 aqui. Não tem como falar que esse jogo não é 50-50 e vai depender muito do que o Botafogo vai fazer no Mundial também, de quem vai contratar. O Botafogo já está contratando reforços pontuais. Esse ano contratou pouco no início do ano, mas já está trazendo nomes para esse Mundial. Contratou um jovem argentino que é tido na Argentina como novo Almada e imagino que vai bem no na Copa do Brasil, que vai forte na Copa do Brasil, porque não deve fazer um Mundial tão bom e vai ir no Campeonato Brasileiro, já está se distanciando, então vai ter nas Copas sua principal força, deve forçar, focar em Copa do Brasil e Copa Libertadores. Já o Bragantino está brigando no alto da tabela, é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, vem em excelente fase. O Bragantino do Fernando Seabra, terceiro colocado com um ponto atrás só do Flamengo, à frente de Palmeiras, 23 com pontos, colado com o Cruzeiro também 23. Então, assim, jogo mais 50-50 que esse, impossível. E para fechar, o Derby. Derby que, se a gente for fazer o recorte do momento, Palmeiras 80-20 contra o Corinthians. É mais time, mais elenco, tem um treinador, coisa que o Corinthians não tem. Tem mas como que eu posso dizer? Não é nem tradição, mas tem um retrospecto melhor em Copas nos últimos anos, isso é inegável, e tem um retrospecto melhor que o Corinthians contra o Corinthians nos últimos anos. Só que é um derby. E o Corinthians é muito forte em derby. O Corinthians complicou a vida do Palmeiras esse ano no Paulistão. O Corinthians sim pode eliminar o Palmeiras. Se pegar o recorte de hoje, 80-20 para o Palmeiras. Se pegar o recorte mesmo, de levar em consideração o contexto, de ser clássico, aí é indefinido. E aí são dois jogos eletrizantes, dois jogos que a Zona Leste e a Zona Oeste de São Paulo vai parar, São Paulo vai parar, o Brasil vai parar para ver o derby na Copa do Brasil. E eu não me lembro de um Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil, hein? Vamos ver se existe esse jogo. Eu esqueci de fazer essa pesquisa desse jogo antes. Aqui, ó. Vai ser a primeira vez que Corinthians e Palmeiras se encontram em Copa do Brasil. Então já é um derby histórico, já é um duelo histórico. E quem sair vivo daí já sai com o favoritismo lá no alto, com a moral lá no alto, para chegar à Copa do Brasil. Eu apontei favoritos para a Libertadores, para a Copa do Brasil, para mim meus favoritos é Cruzeiro e Palmeiras. Tá dito.
Vou me retratar com o torcedor cruzeirense, que eu falei que ia ser o maior flop da temporada do Cruzeiro, está se mostrando o contrário. Então já vou colocar aí o Cruzeiro como principal favorito ao lado do Palmeiras para conquistar a Copa do Brasil. E para mim, já falando já, então Flamengo e Palmeiras favoritos para Copa Libertadores, Cruzeiro e Palmeiras favoritos para a Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras favoritos para mim. Acho muito difícil o Cruzeiro beliscar alguma coisa lá em cima. O Red Bull também, por mais que eu queira que o Red Bull chegue longe, porque o Seabra é um baita técnico, mas eu acho que não vai dar certo. Fechou? Era só para não passar em branco, falei bastante. Curte o vídeo se você ficou até aqui, deixe seu like e vamos embora. Abraço, até a próxima. Tchau!